voltamos para mais uma aula sobre segurança da informação. Agora, um assunto bem importante em relação à proteção é o uso do que chamamos de senhas fortes. E eu já vou explicar quais são as principais dicas para a criação de senhas fortes que garantam uma segurança maior no resguardo desse tipo de elemento. Mas antes de conversar sobre direto as senhas fortes, nós precisamos entender o que são os mecanismos de autenticação em sistemas, que entra aí daqui um pouquinho também o uso das senhas fortes. Mas observa, nós costumamos dividir os mecanismos de autenticação em sistemas sobre aquilo que você é, que são informações biométricas. Observa aí na tela, deixa eu colocar em tela cheia para ti, como por exemplo, impressão digital, a palma da sua mão, a sua voz, o seu olho. Tudo isso são mecanismos de autenticação baseado naquilo que você é. São as informações biométricas. Então, por exemplo, quando num sistema tu tem que colocar o teu dedo para ele fazer a leitura da impressão digital, isso é um mecanismo de autenticação no sistema que pode substituir, inclusive, senhas, para a gente ter uma ideia. Então, a autenticação no sistema se dá quando eu preciso ser identificado e autenticado no sistema como sendo realmente aquela pessoa. Então, o Rodrigo quer acessar um sistema e ele precisa ser autenticado para que o sistema saiba que é realmente o Rodrigo. E um dos métodos de autenticação no sistema são as informações biométricas, como, por exemplo, impressão digital, a palma da mão, até a voz. Muitas vezes tem sistemas que permitem a autenticação através da voz, do reconhecimento da voz. A íris do olho também é usada para autenticação. Então, as informações biométricas são métodos de autenticação em sistemas, sim, cada vez mais utilizados. Principalmente a ideia da impressão digital, que ficou trivial até no nosso cotidiano como método de autenticação. Isso representa o que você é. Uma outra forma de autenticação dos sistemas, deixa eu te mostrar aqui, vamos colocar em tela cheia, é a ideia daquilo que apenas você possui, como por exemplo um cartão do teu banco, ou um token gerador de senhas, que é um dispositivo que gera senhas temporárias para acesso a sistemas. Então, tanto um cartão quanto um token gerador de senhas são também mecanismos de autenticação que representam aquilo que apenas você possui. Então, tem aquilo que você é, que são as informações biométricas, e tem aquilo que você possui, que você tem. Eu tenho um cartão para acessar aquele sistema. Eu tenho um token que gera senhas temporárias para acessar aquele sistema. Isso é o que apenas você possui, mas que também são métodos ou mecanismos de autenticação no sistema para dizer que aquela pessoa é realmente quem está dizendo ser, é realmente aquela pessoa, que é autenticar ela no sistema. E um outro método que nós utilizamos, acompanha também aí em tela cheia, é aquilo que apenas você sabe, que são as perguntas de segurança e as suas senhas. E aí entra um elemento que nós estamos debatendo agora. Se nós estamos debatendo o uso de senhas fortes, nós estamos debatendo sobre métodos de autenticação daquilo que apenas você sabe. E sem dúvida nenhuma, o uso de senhas hoje em dia é um dos principais métodos de autenticação, principalmente quando a gente fala da internet. Então, quando eu digo assim, questão de senhas, senha é um método de autenticação? É, e é um dos principais mecanismos de autenticação usados na internet. Então, boa parte desses mecanismos de autenticação na internet se usam, claro, se valem do uso de senhas, sem dúvida nenhuma, né? Esse é um ponto interessante para debater. Mas aí vem a pergunta, como criar senhas fortes? E o que significa isso? São senhas que serão dificilmente descobertas por algum mal intencionado que quer descobrir a tua senha para acessar os teus recursos. O uso de senha fraca, o que é uma senha fraca? Por exemplo, eu vou colocar lá como senha a palavra caderno. Isso é uma palavra comum, uma palavra trivial, não é considerado uma senha forte. Vou botar a placa do meu carro. Isso não é uma senha forte. Eu vou colocar lá o nome do meu cachorro. Isso não é uma senha forte, isso tudo é senha fraca. Porque, vou botar minha data de nascimento. Isso também é uma senha fraca. Porque senhas fracas podem ser facilmente associadas àquela pessoa e descobertas. Ou é uma palavra comum que existe no dicionário e por ataques de força bruta que ficam testando palavras comuns para descobrir a tua senha, acabam sendo descobertas. Então, quais são as dicas para senhas fortes? Acompanha comigo lá. A primeira, usar números aleatórios.
Usa números aleatórios quando for fazer a tua senha. O que significa usar números aleatórios? Não uma sequência 1, 2, 3, 4. Ah, professor, minha senha é 1, 2, 3, 4, 5. Isso não é senha forte. Ah, mas aí eu fiz ao contrário. Também não é senha forte. Então, não usa nomes sequenciais. Não usa números sequenciais. Usa números aleatórios. Isso é uma primeira dica para a criação de uma senha forte, né? Segunda dica, vamos lá. Grande quantidade de caracteres. Quanto mais caracteres tiver a tua senha, mais forte ela vai ser. Então, não só usar números aleatórios, por exemplo, professor, aquele sistema de senha só permite número. Tá bom, então usa números aleatórios e uma grande quantidade de números. Ah, mas ele restringe para tantos números. Bem, daí tu vai ter que respeitar o sistema. Mas o ideal de uma senha forte seriam números aleatórios e uma grande quantidade de caracteres. E a última dica mais interessante, diferentes tipos de caracteres. Também, claro, quando possível, porque nem todos os sistemas permitem esse ideal que eu estou montando aqui. Mas o ideal seriam números aleatórios, grande quantidade de caracteres e diferentes tipos de caracteres. E aí envolve trabalhar com números e letras, trabalhar com letras maiúsculas e minúsculas, caracteres especiais, não sequenciais, não relacionados diretamente ao nome de usuário ou ao cachorro, o nome do cachorro daquela pessoa ou a placa do carro, como eu disse, não. Tem que ser diferentes tipos de caracteres com número e letras aleatórias e uma grande quantidade de caracteres. Claro que alguém me dirá, professor, mas no meu sistema de senha eles não permitem fazer isso porque tem uma restrição de quantidade. Ah, lá é só número. Perfeito, mas é que nós estamos falando em teoria para efeito de respostas de provas de concurso. E em teoria, para efeito de provas de concurso, essa é a ideia. Números aleatórios, grande quantidade de caracteres e diferentes tipos de caracteres, inclusive alternando entre letras maiúsculas e minúsculas, colocando caracteres especiais, colocando pontuação até, desde que possível. Essa é a ideia que a gente tem, então, para senhas fortes, claro, num sistema ideal e teórico para efeito de provas de concurso. Certo, pessoal? É isso. Até a nossa próxima aula. Se gostou do vídeo, não esquece, marca gostei. Bons estudos!